A depressão hoje é um mal que assola grande parte da população, né? A população que vive nas grandes metrópoles, com muito estresse, com muita violência, com muita rotina. E hoje, o psicanalista Daniel Fernandes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso programa, falando de saúde. Ele vai responder as nossas dúvidas e a sua também aí de casa, através das redes sociais. O que você quiser saber, Daniel está aqui. E eu já começo iniciando. É o mal do século? Depressão, ansiedade? Sim, é o mal do século. Assim como a histeria assolou as pessoas no século XIX, foi o grande mal naquele século, no nosso século é a depressão e, caminhando ao lado dela, a ansiedade. Os dois grandes males que vêm assolando literalmente a humanidade. Nós estamos vivendo praticamente a geração dos deprimidos. Muita gente, não? Exatamente. Nunca se ouviu falar tanto de pessoas em estado depressivo ou que desenvolveu de fato a doença, a depressão. O número de suicídios por causa da depressão tem aumentado cada dia mais. São consideradas tanto a depressão quanto a ansiedade doenças? Sim, são doenças e doenças gravíssimas. A depressão, por exemplo, é uma doença que pode levar à morte, porque o depressivo, num estado profundo da depressão, ele tem ideias suicidas. Sim. E o número de suicídios cresce muito e, geralmente, o número de suicídio, até uma informação importante para o telespectador saber, o suicídio entre os homens com depressão, o número é maior do que entre as mulheres. Ah, é? Porque a mulher que está em depressão e pensa em suicídio, ela tem um padrão para tentar esse suicídio. Ou ela vai tomar medicamentos, ela vai tentar se envenenar, ou vai cortar os pulsos. Já o homem, ele tem ações mais violentas. Geralmente ele vai querer se jogar de um prédio, de uma ponte, se enforcar. Então ele acaba tendo mais sucesso, entre aspas, na sua tentativa de suicídio. Então, por isso que o número de suicídio entre os homens é um pouco maior do que entre as mulheres. Já as mulheres, elas têm uma tendência maior a desenvolver a depressão do que os homens. Mas não por questões de ser mais forte ou mais frágil. É por questões hormonais. Porque a depressão, ela pode ser causada por fatores externos ou fatores internos. Como a mulher tem uma alteração maior de hormonal no seu corpo, né? Principalmente quando ela é mãe, corre o risco de desenvolver a depressão pós-parto e entra a fase da menopausa. O homem não tem esse problema, né? A mulher já tem. Por isso, essa tendência maior a desenvolver o quadro depressivo. Já o número de suicídio entre os homens é maior. Como é que a gente consegue identificar uma pessoa depressiva de uma pessoa ansiosa? É possível... Você tem essa noção de quem está em cada lado? Sim. Os sintomas são bem parecidos, mas dá para se diferenciar, sim. A depressão ela pode ser provocada pela ansiedade. Tá. Lembrando que a ansiedade ela não é uma doença. O que é doença é o transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade é uma reação natural do ser humano. Todos nós, quando somos colocados em situação de estresse, isso provoca uma ansiedade. Por exemplo, o aluno que tem que apresentar o TCC na faculdade, isso vai gerar uma ansiedade. Ele tem um motivo para isso. Mas existe um limite, né, de ansiedade. Sim, que é essa ansiedade natural. Sim. A pessoa está numa situação de estresse e isso gera ansiedade. A pessoa tem uma conta para pagar, por exemplo, tem um boleto para pagar, 4h45 o banco vai fechar, vai gerar um estresse e uma ansiedade, uma coisa muito natural. Todas as pessoas têm ansiedade em algum momento da vida. O problema é o transtorno de ansiedade, quando a pessoa tem essas emoções o tempo inteiro. Sem motivo aparente. Mas por que começa? Você está ansiosa, em que momento isso tem um start na vida de uma pessoa para ela começar realmente a ser um transtorno e não ser essa ansiedade comum? Existe algum fator específico, acontece alguma coisa na vida de alguém? Ou é de ser humano para ser humano, é genético? Pode ser genético. Pode ter um histórico de depressivos, de ansiosos na família, e isso pode ter uma influência sim, mas não existe um padrão.
Tá. Não existe uma receita. Ó, isso, mas isso gera depressão. Podem ser diversos fatores. E os mesmos fatores que levaram uma pessoa a ter depressão pode levar outra a ter ansiedade, pode levar outra a ter síndrome do pânico, pode levar a outra a ter um transtorno obsessivo compulsivo. As mesmas razões podem levar a sintomas e doenças diferentes. Tudo depende, como você mesmo disse, de ser humano para ser humano. Porque todos nós temos padrões de comportamento diferenciado e temos estruturas psíquicas diferentes. A nossa mente, ela é programada. Nós somos programados para ser o que somos. Tudo aquilo que a pessoa ouve, vê e sente do dia que ela nasceu até sua idade atual influencia na sua formação, na sua tomada de decisões e no seu comportamento. Então, de acordo com o filtro interno dessa pessoa, do mapa dela de realidade, ela vai reagir de maneira diferente aos mesmos estímulos. E isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida. Uma criança, por exemplo, uma criança pode entrar em depressão. Pode. Claro. A depressão infantil tem crescido muito, inclusive. E deve ser seríssimo isso. Sim, porque não se dá a mesma atenção que se dá para o adulto. Porque ele nem, talvez, acredito eu, que a criança nem consiga botar isso para fora, né? Sim. Demonstrar o que ela está sentindo porque, exatamente. De um modo geral, a infância, ela traz um monte de trauma para todo mundo. Porque na infância, você quer fazer algo e o seu pai diz que você não pode. E você fica esperando saber o porquê que não pode. Não pode porque não pode. Quando você crescer, você vai entender. Sim. Não é assim? Então, a criança, ela sofre muita repressão. E o que provoca, uma das coisas que pode provocar qualquer transtorno psíquico, tanto depressão quanto ansiedade, é o acúmulo de repressões e de recalques. O que acontece com as pessoas? Elas desejam coisas que às vezes elas não podem realizar. E aí reprime esse desejo. Passa por um trauma, como uma traição, a perda de um ente querido, por exemplo. Pega essa emoção e reprime. Sabe aquilo que a pessoa pensa que superou? E diz, não, eu superei, é só não tocar no assunto. Mas fica no subconsciente. Fica. O subconsciente da gente é uma loucura, né? Exatamente. Porque a nossa mente, ela é formada por consciente, subconsciente e inconsciente. O consciente é o aqui, o agora. Tudo que nós fazemos aqui e agora é consciente. Saiu do aqui e agora, vai para o subconsciente. No subconsciente está tudo aquilo que é possível de ser lembrado. E no inconsciente está literalmente tudo que você viveu, do dia que você nasceu até hoje. Mas o inconsciente é capaz de me trazer uma depressão? Sim, ou uma vem de lá. Vem de lá do Vem de lá. inconsciente. Às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa sofre alguma coisa na vida que para alguém parece não ser algo tão grande, tão forte. E a pessoa diz, nossa, fulano entrou em depressão por causa daquilo. Não foi aquilo. Aquilo foi apenas um gatilho que disparou e que acionou tudo que estava reprimido. Muita coisa sendo reprimida há muito tempo, chega uma hora que não cabe mais, não dá mais para recalcar. Aí qualquer coisinha que aconteça, explode. Por exemplo, uma pessoa que às vezes está nervosa, estressada, e acontece uma coisa mínima, a pessoa fala uma coisa pequena para ela, uma coisa boba, e a pessoa estoura, fala, nossa, e as pessoas ficam espantadas, nossa, a pessoa explodiu só por causa disso? Nunca é só por causa disso. Eu já vi uma cena parecida, assim, algumas pessoas, isso nunca é só por causa disso. Essa coisinha pequena foi apenas um gatilho que disparou tudo que estava reprimido. Na verdade, eu acho que a gente percebe que o cérebro é uma coisa muito difícil de você entender, né, Daniel? Porque é tudo no seu psicológico que faz essa série de emoções virem e você não conseguir ter o controle muitas vezes. A gente escuta aí pessoas incríveis que têm tudo, muitas vezes fala, puxa, mas a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem um status, a pessoa trabalha, ela tem família, ela tem ok, mas ela é extremamente infeliz, é extremamente depressiva. Como é que se explica isso, né? Porque a cultura geral, infelizmente, acredita que possuir bens e ter fama é o que traz felicidade para alguém. Achando que possuindo... E o que significa felicidade para mim, talvez não signifique felicidade para você. Exato. Porque cada um de nós temos uma estrutura diferente, uma estrutura psíquica diferente, uma formação diferente, um mapa mental de realidade diferente. Um colega meu, Carlos, ele estava me falando uma vez que ele leu uma matéria de uma pessoa dizendo que todo ser humano deveria, uma única vez na vida, ser rico, ser muito rico, não é isso? Ser muito rico e muito famoso por um dia.
para entender como funciona e para perceber que isso não é a melhor coisa do mundo. Exatamente. E olha só, isso seria incrível isso, inclusive, né? Porque 95% das nossas ações são inconscientes. Só 5% daquilo que nós fazemos é consciente. 95% é inconsciente. Às vezes eu falo isso e algumas pessoas ficam assustadas, mas eu mostro para você na prática e na realidade como isso é assim de fato. Se todos os telespectadores que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, se nós pudéssemos te dar agora a oportunidade de voltar no tempo a pelo menos 5 anos atrás e mudar algumas das principais decisões da sua vida, a maioria mudaria. E jurava que sabia o que estava fazendo, Sim. mas não sabia, era inconsciente. Por isso que a psicanálise é um método e uma ferramenta terapêutica tão eficaz. Porque a psicanálise consiste em trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente. Porque enquanto você não trouxer para o consciente o que está no inconsciente, o inconsciente vai governar a sua vida. E você vai chamar isso de destino, de vontade de Deus, de que você quiser. E não tem problema nenhum. Pode chamar do que quiser, cada um com a sua crença. Mas é o inconsciente. Bom, Daniel, esse assunto vai longe, né? É verdade. Bom, mas agora eu tenho um recado muito importante para você. E o sonho de todas as mulheres é ter um corpo perfeito, um seio bonito, um bumbum arrebitado. Conheça o Volúpia, o único cosmético natural que age diretamente nas células da gordura e de sustentação da pele da região mamária, aumentando os seios em até 20%, enrijecendo as mamas e o bumbum de forma natural. Sucesso nos Estados Unidos e, desde 2013, milhares de mulheres felizes no Brasil. Realize o seu desejo, aumente sua autoestima. Você vai usar as roupas que tanto gosta, sentindo-se segura, confiante e com seios firmes e bonitos. Ligue agora a 0800 580 7777. Promoção especial para hoje, frete grátis para todo o Brasil, recebe rapidinho na sua casa, aproveite! 0800 580 7777. E agora o programa Falando de Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já, não saia daí. E o programa Falando de Saúde está de volta hoje com o psicanalista Daniel Fernandes. Nós estamos falando sobre depressão, sobre ansiedade. E você aí das redes sociais que está participando, está vendo o endereço, mandando perguntas. E a gente está cheio de perguntas aqui, Daniel. Vamos responder? Vamos lá. Olha, o Gabriel, de Santo Amaro, São Paulo, ele pergunta, gostei muito. É verdade que as pessoas extrovertidas têm uma tendência maior a sofrer de depressão? Ou seja, o comportamento extrovertido é um disfarce para a pessoa? Curioso isso. É uma pergunta muito interessante, inclusive. E, na verdade, é o contrário. A pessoa introvertida, ela tem uma maior tendência a desenvolver depressão. Porque ela é uma pessoa mais fechada, que tem dificuldade de se relacionar como gostaria de se relacionar, de se envolver com as pessoas como gostaria de se envolver. E isso pode ser um agravante para desenvolver o quadro depressivo. A pessoa que é extrovertida, fica mais fácil perceber que ela está num estado depressivo. Porque... ela é sempre afoita, exatamente, por exemplo. Sempre alegre, sempre feliz e, de repente, do nada, perde, ou não do nada, mas com o tempo vai perdendo o interesse em fazer coisas que gostava, vai deixando de frequentar os lugares que gostava de frequentar, vai se diminuindo, vai se escondendo, vai saindo do extrovertido para o introvertido e as pessoas percebem com maior facilidade essa alteração de comportamento. Mas no caso, por exemplo, uma pessoa extrovertida, isso pode ser uma fuga? É uma pessoa, de repente, depressiva ou uma pessoa extremamente ansiosa que sofre por este motivo e aí, como fuga, ela age dessa forma? Pode ser uma negação da realidade. A pessoa pode se perceber com algum problema e pode encontrar uma válvula de escape aí para maquiar, para disfarçar isso. Mas não é uma tendência, mas é uma possibilidade. Pode ser que seja sim. Obrigada, Gabriel. Continue participando do nosso programa. Todos vocês que acompanham Falando de Saúde. Vamos lá, gente. Agora, a Marcela, de Divinópolis, Minas Gerais. Ela pergunta, você já comentou sobre o assunto, mas a gente vai falar novamente o que é depressão pós-parto. Por que as mulheres sentem tanta depressão após o parto? É comum isso, né? Tem se tornado comum
E tão comum que hoje alguns hospitais têm um acompanhamento psicológico com todas as mulheres que estão em trabalho de parto, durante o trabalho de parto e fazendo o pós-parto também. Entra no que nós comentamos no bloco anterior. As questões, as razões são todas inconscientes. As mesmas razões podem gerar problemas diferentes nas mesmas pessoas. Em pessoas diferentes, os mesmos sintomas, né, podem gerar doenças diferentes. A depressão pós-parto, muitas vezes, é causada por a mulher não se sentir preparada para ser mãe. Pode ter uma ansiedade por detrás disso que provocou essa depressão. Talvez uma negação da gravidez também. Uma negação da gravidez. A gravidez pode ter sido uma gravidez indesejada, não planejada. Mas isso não quer dizer que seja... Eu gosto de usar essa expressão, que seja uma receita. Porque geralmente as pessoas... Tudo é uma receita, né? Quando se trata de doença fisiológica. Por exemplo, tomou gelado, vai ter problema na garganta. Quando se trata de distúrbios psicológicos, de doença emocional, não tem padrão. Não existe padrão. Isso mais isso vai ser aquilo. Não. As mesmas coisas podem gerar resultados diferentes. Mas as razões são inconscientes. Cada pessoa vai ter o mesmo problema por razões diferentes. Senhor José Roberto, do Rio de Janeiro. O que ele pergunta? Qual a melhor maneira de agir com uma pessoa que apresenta sintomas da doença, mas não quer procurar ajuda profissional? Isso acontece bastante? Sim, é o que mais acontece. Por quê, né? E, aliás... Acha que porque vai num terapeuta não pode ir, ou não pode ir num psicólogo, não pode psicanalista. Qual é o problema? Esse é o grande... O José que fez a pergunta, né? Esse é o grande problema, José, quando vai se tratar pessoas com depressão. Sim. Porque é o desafio de ajudar quem não quer ser ajudado. Porque o depressivo, geralmente, ele não se vê nesse estado. Ele não se enxerga nesse estado. Ele precisa de alguém de fora para ajudá-lo a se ver doente. A mesma coisa é a doença fisiológica. Quando a pessoa não se percebe doente, ela não vai ao médico. Você pode ver a pessoa tossindo, reclamando de dor de cabeça, aí eu estou com uma dor na coluna e você fala, vai no médico. Não, mas eu não estou doente. Não, mas todo dia você reclama, todo mundo está percebendo que você está, mas ele não se percebeu. Enquanto a pessoa não se perceber doente, ela não vai à procura de ajuda. E o depressivo, geralmente, ele quer acabar com a vida dele. Ele não quer melhorar. Ele quer sair desse mundo. Então, ele precisa de alguém que o leve até a ajuda, geralmente. Geralmente, o depressivo vai depender de alguém que pega na mão dele e leva ele até o psicólogo, ou psicanalista, ou life coaching. Essa é a importância da família, né? Exatamente. Os amigos, a família, têm um papel fundamental nessa fase. Porque eles que vão ajudar essa pessoa que é mais próxima deles a se perceber nesse estado e geralmente levá-los à ajuda. Dificilmente um depressivo vai sozinho até um consultório. Ele vai sempre levado por alguém. Tem cura? Tem. Tem cura da depressão? Tem cura e a cura está no tratamento terapêutico. A cura não está no tratamento medicamentoso. A ação medicamentosa é um auxiliar no tratamento, mas não existe pílula mágica que cura a depressão. Não existe remédio que sara a ansiedade. Existem os medicamentos, os antidepressivos, que vão ajudar a pessoa a conviver com a doença. Vai ajudar no tratamento, é um auxiliador. Mas o que sara, o que liberta a pessoa desse estado é a ação terapêutica. É ir ao terapeuta, no psicólogo ou psicanalista, com quem ela se sentir mais à vontade, e tratar com metodologia e ferramenta terapêutica. E acho que também com a forma de vida, de como a gente leva. Como a gente disse no início, está tudo tão estressante, tão difícil, que você precisa, em alguns momentos, também botar isso para fora. Então, o exercício físico, né, que ajuda você muito. Libera adrenalina, isso Sim. faz, todo mundo sai correndo, de repente corre na rua, já é o suficiente para que você se sinta melhor e liberar a endorfina e que você consiga ter um pouco mais de prazer, né? Exatamente. A atividade física é essencial. Associando para tudo. Quem tem transtorno de ansiedade e para quem sofre com a depressão. A ansiedade, o transtorno da ansiedade, que é a doença, é bom enfatizar isso porque as pessoas pensam que qualquer ansiedade Assim, tem muita diferença, né, Exatamente. gente? A primeira vez que eu fui convidado para dar uma entrevista, eu fiquei ansioso. Sim. Mas eu não vivo com aquela sensação diariamente. Foi só na primeira vez. As pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade, elas sofrem
os batimentos cardíacos acelerados, a mão suando e aquelas dores na região abdominal. Existem sintomas fisiológicos. As pessoas que sofrem de ansiedade muito profunda têm constantemente problemas intestinais, tem problema com rinite, por exemplo, problemas cardiorrespiratórios. A ansiedade, ela pode ser resolvida, tratada também, através de um processo de coaching com life coaching. Porque o que é a ansiedade? Ansiedade é a pessoa estar no presente, mas pensando no futuro. Ela quer ter pressa, querer que as Exatamente. coisas aconteçam muito rápido. Existe uma frase que rola muito nas redes sociais, né? Que é a depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. A depressão não é exatamente o excesso, pode ser também o excesso de passado, mas o excesso de coisas reprimidas, né? Sim. Que estão lá no passado. Mas a ansiedade, ela é de fato o excesso do futuro. E a maioria das pessoas hoje, elas têm uma dificuldade de se concentrar no presente, no agora. Elas estão no trabalho pensando em casa, elas estão em casa pensando no trabalho. Elas não conseguem conservar o seu estado de presença no presente. As pessoas vivem planejando o futuro, ou seja, vivem planejando algo que não existe. Porque o futuro não existe, o que existe é o aqui, o agora. Então, quanto mais você se concentrar em viver no presente, no aqui, no agora, melhor para você não correr risco de desenvolver ansiedade, para você que já tem para tratar e para você ter resultado satisfatório em qualquer área da sua vida. Porque daqui a pouco não existe, em breve não existe. O que existe é agora. O segundo que vem a gente não sabe, né? Exatamente. É uma incógnita. É isso, é viver o agora. Por isso, viva o agora, mas vai ter que voltar. Terá que voltar, Daniel Fernandes, até porque esse assunto vai longe. A gente pode fazer uma pauta aqui hoje só sobre ansiedade, uma próxima só sobre depressão, e tem muita coisa pra gente falar. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Falando de Saúde. E me diz uma coisa, seus contatos pro pessoal de casa. O prazer é todo meu de estar aqui, conte sempre comigo. Podem me acompanhar nas redes sociais, no Facebook, a página é @realdanielfernandes. Lá tem todas as informações de consultório, de cursos e de tudo que eu faço. Muito obrigada pela participação, muito obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso Falando de Saúde. Amanhã tem muito mais, claro, sempre com boas dicas e muita qualidade de vida. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.